Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Naquele tempo, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir adiante dele para outra margem, até que ele despedisse as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu a montanha sozinho para rezar. Quando chegou ao fim da tarde, ele estava aí sozinho, e a barca já se encontrava bem longe da terra. Era batida pelas ondas, pois o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Vendo Jesus que caminhava sobre o mar, os discípulos ficaram espantados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." Então Pedro lhe pediu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." Descendo da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Assim que eles subiram uma barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero cumprimentar e saudar a todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs queridas, que estão participando desse encontro de oração com Ele, o nosso Mestre. Ele que gostava tanto de passar a noite a sós com o Pai. Assim também queremos passar alguns minutos com Ele, o nosso Mestre, Jesus de Nazaré. E Ele que nos leva ao Pai. É o Espírito Santo que nos ajuda a encontrar o jeito de Jesus, a entender o ensinamento dele, que nos dá força para vencermos as dificuldades como ele venceu. Jesus seguramente educava os seus discípulos para enfrentar tempestades futuras mais perigosas, aproveitando os tempos difíceis das suas idas e vindas pelo lago da Galileia. Mateus recria agora um destes episódios para ajudar as comunidades cristãs a libertar-se dos seus medos e da sua pouca fé. Os discípulos estão sós. Jesus não os acompanha desta vez. A sua barca está a várias centenas de metros da terra. A muita distância dele, e um vento contrário impede-os de regressar. Sós, no meio da tempestade, que podem fazer sem Jesus? A situação da barca é desesperada. Mateus fala das trevas da noite
e da força do vento e do perigo de se ir ao fundo. Com esta linguagem bíblica, conhecida dos seus leitores, vai descrevendo a situação daquelas comunidades cristãs ameaçadas de fora pela hostilidade e tentadas por dentro pelo medo e pouca fé. Não é esta também a nossa situação? Entre as 3 e 6 da madrugada, foi ter com eles caminhando sobre as águas, mas os discípulos estão incapazes de o reconhecer. O medo faz-lhe ver nele um fantasma. Os medos são o maior obstáculo para reconhecer, amar e seguir Jesus como Filho de Deus, que nos acompanha e salva na crise. Jesus diz-lhes a palavra ou as palavras que tem necessidade de escutar. Tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Quer transmitir-lhes a sua força, a sua segurança e a sua confiança absoluta no Pai. Pedro é o primeiro a reagir. A sua atuação é quase sempre modelo de entrega confiante, ao mesmo tempo exemplo de medo e fragilidade. Caminha seguro sobre as águas, depois teve medo. Começa confiante em Jesus, mas esquece a sua palavra, sente a força do vento e começa a ir ao fundo. Na igreja de Jesus entrou o medo e não sabemos como nos podemos libertar dele. Temos medo do desprestígio, da perda de poder e da rejeição da sociedade. Temos medo um dos outros. A hierarquia endurece a sua linguagem, os teólogos perdem a sua liberdade, os pastores preferem não correr riscos, os fiéis olham com temor o futuro. No fundo destes medos, há quase sempre medo de Jesus, pouca fé nele, resistência em seguir os seus passos. Ele mesmo nos ajuda a descobri-lo, quando ele diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.